Olá, bem-vindos a mais um episódio do Gil Wecked Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do OT Play, aqui no centro da cidade de Canoas, a Bruna Bombardelli. É Bruna Bombardelli, Bruna, né? Bombardelli. É a nossa registradora civil do 2º Cartório de Registro Civil da cidade de Canoas. A Bruna, ela é especialista em notarial, direito notarial e registral, né? E pós-graduando em Direito de Família e Sucessões. Isso. Pela Fundação do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. A gente está trazendo a Bruna aqui para conversar, porque tem muitas questões em que a população geral, e o nosso podcast, Bruna, a gente atinge o mundo inteiro, mas especialmente os brasileiros, porque nós estamos aqui sob a lei brasileira, então o que a gente vai tratar hoje atinge todo, né, o Brasil, são leis federais. Então, questões em que qualquer cidadão, ele pode chegar num cartório de registro civil e solucionar algumas situações em que não precisam ter um advogado agindo, representando ele, mas ele mesmo pode ir junto ao registro civil e fazer algumas alterações. A gente teve uma lei recente agora, 14.382 de 2022, que trouxe alterações significativas, né, para trazer essa liberdade do cidadão de fazer algumas mudanças, como a questão do prenome, sobrenome, gênero. E a nossa especialista hoje, que é a Bruna, vai nos ensinar. Hoje vai ser um dia de grandes aprendizados. Bruna, é um prazer te receber aqui no estúdio. Fica, por favor, à vontade aí para te apresentar, para a gente falar um pouco. Eu que agradeço a confiança, né, de estar aqui e trazer um pouquinho do nosso trabalho de registrador, apresentar um pouquinho para a nossa comunidade, para a sociedade, que eles podem se dirigir ao cartório de registro civil. E esse registro civil que nós falamos é o de pessoas naturais, né, é o que trata das pessoas, dos atos e fatos que vão acontecer na nossa vida civil, desde o nascimento ao óbito. Então, essa nova lei que nós estamos falando hoje, né, a 14.382 de 2022, ela veio, como a gente já havia comentado, para tirar o gesso do registrador, para a gente poder fazer mais coisas pelo nosso cidadão que vai lá no balcão, que nos procura e não precisa entrar num processo judicial. Como uma grande novidade é a mutabilidade do nome, porque até então nós tínhamos que o nome era imutável e só poderia ser mudado naqueles artigos que só eram 1 ou 2, que eu me recordo, para serem alterados, né? Era colocar um nome público e notório, como a gente já via antes o Pelé, a Xuxa, o presidente hoje, o Luiz Inácio Lula da Silva, que acrescentou, mas tudo isso também eram com processos, né? Uhum. Tudo isso tinha que entrar judicialmente, junto ao judiciário. Exatamente. E hoje não. Hoje, se nós quisermos alterar o nome, nós podemos, a partir dos 18 anos de idade, né? A pessoa não gostou de ser a Maria Auxiliadora, mas ela quer ser a Maria. Então, ela vai lá, junto ao registrador civil, mostra a capacidade civil dela a partir dos 18 anos e não precisa nem justificar. Ela chega e requer que seja alterado esse nome, né? Então, ela pode mudar o nome, ela pode tirar o Maria Auxiliadora, pode colocar outro nome, pode colocar Bianca, o que ela desejar, o que ela se reconhecer. Porque o nome, ele faz parte do direito da personalidade. Ele é tão preso à pessoa que quando tu falares, por exemplo, a Gisele, você vai lembrar da Gisele aqui conosco, né? Porque não é a pessoa Gisele, mas aquele nome traz a personalidade da Gisele para nós. E é assim que nós começamos a ver. Eu sempre tive esse entendimento de que o nome é um direito personalíssimo, né? A gente não pode dispor do nome de outra pessoa, não pode dispor, então tem que respeitar. E também, a partir dessa idade dos 18 anos, você vai até o cartório, né? Requer, tem que ser no seu cartório de nascimento, onde você fez, e aí requer, mas se arrepender, aí é judicial. Né? Quando se tiver o arrependimento depois dessa mudança, aí só judicialmente, né? Daí o registrador não tem mais como
voltar ali e fazer que você volte com o seu nome anterior, então decidiu, eu não quero me chamar mais Maria Auxiliadora, vou me chamar Gisele, e aí eu tenho isso que será para sempre, porque se eu me arrepender, aí eu tenho que procurar um advogado e requerer isso judicialmente. Bruna, uma curiosidade, fica na certidão de nascimento que existiu aquela alteração? Sim, sim. Tá. Aliás, é bem claro, né? Porque essa alteração, ela não é aquela alteração por erro evidente, então ela não sai resumido, não sai ali que houve, por exemplo, o erro evidente é quando tem uma troca de letra, né? Ou a grafia do teu nome é Gisele com um L, tu gostaria que fosse com 2 L's. Aí eu quero a grafia Gisele com 2 R's, com 2 L's, desculpa. Ou então saiu uma letra, era Gisele e saiu Gisela, né? Então essas coisas a gente faz. E aí quando tu emite a certidão, não sai menção, né? Sai só que contém elementos de retificação à margem do acento e sai o teu nome ali. Agora, quando nós alterarmos o nosso nome, alterar o nome, é bem claro na lei que junto da certidão de nascimento irá sair a averbação com o nome anterior e com o novo nome. Então, para tu poder apresentar, para poder tirar os novos documentos, porque vai ter que fazer toda a documentação nova e terá que informar o CPF, né, RG, então todos esses órgãos. Então, sai, a averbação vai sair junto ali. Não tem como sair uma resumida, tem que sair obrigatoriamente. Que sair isso. A gente está conversando e eu lembrei de uma situação de um amigo que me procurou pedindo ajuda, que ele estava buscando para atuar nesses aplicativos, né, de carro. Ele ia atuar junto, trabalhar junto a esses aplicativos de carro. E deu um problema que não foi aceito o nome dele, porque ele não, quando ele foi emitir uma certidão negativa, o nome dele era um nome muito simples, muito usual, e aparecia como se tivessem, mesmo tendo o CPF dele e tudo, aparecia como se ele tivesse pendências, né, dentro do Poder Judiciário, junto ao Poder Judiciário. E ele me questionou na época, né, isso faz cerca de uns 2 anos, ele me questionou na época se ele poderia alterar o nome dele, ou incluir uma letra, ou algo, porque ele disse, Gisele, isso sempre foi um problema na minha vida, porque eu sempre tive que dar justificativas, né, por causa do meu nome, para coisas que eu nem... Sim. Nunca tinha me envolvido, nunca tinha acontecido. Então, eu acho que isso também facilita aquele cidadão, né, que tem um nome muito simples, que é... Sim, como o João da Silva, que a gente tem muitos, né, exatamente, no registro. João da Silva, José da Silva, e isso se chama homonímia, né? Homonímia. Então, até quando vão registrar no cartório, a gente sempre pede para que coloquem o maior número de nomes possíveis, assim, que identifique realmente aquela pessoa, para que não haja essa confusão posterior. Então, ele pode vir por exemplo, ele é José da Silva, aí coloca um José Breno, um José Luiz, a José Luiz vai ter bastante. Vai ter bastante também, né? Também. Um segundo nome. Ele, ou um primeiro, né, para diferenciar, pode fazer sim. Vai continuar com o mesmo número de CPF, os números de documentos não vão mudar, e sim, só vai acrescentar esse nome para não ter mais esse problema de homonímia, onde ele é confundido com outras pessoas e ainda também é constrangido, né? Porque parece que ele assumiu o papel que não é dele. Exatamente, é justamente isso. Então, assim, quando tu acrescenta um nome ao teu, tu não muda nenhum documento. Não. Quando tu realmente... Tu mudas, tu tem que informar, tu não muda números. Tu não muda números. Isso. De CPF, de identidade, não. Mas há a necessidade da informação aos órgãos, né? Tá. A Bruna com CPF XXX acrescentou agora o Fabiana. Meu nome é Bruna Fabiana, né?
Acrescentou Fabiana, mas ela continua com CPF XXX. Tá. Mas eu preciso fazer a informação de que tem um acréscimo de nome. Ou a retirada de um nome também, tá. né? Então, tu precisa apresentar a tua nova certidão de nascimento. Isso. Mas no caso, assim, se tu realmente modifica o teu primeiro nome, eu não me chamo mais Gisele, eu passo a me chamar Bruna. Né? Aí eu tenho que fazer novos documentos. Sim, sim. Todos os novos documentos. Ou mantém o mesmo número? Não, o número tu vai sempre manter. Vou sempre manter, tá. Mas tu precisa fazer, tu vai tirar uma nova... É como se tu fosse tirar uma... Falando popularmente, né? Uma segunda via daquele documento. Entendi. Só que daí, naquele novo documento, os números vão continuar os mesmos, né? Filiação, data de nascimento, só a modificação é ali a alteração do teu nome. A Gisele não é mais Gisele, mas é a Bruna. Tá? É isso que vai acontecer. E vai ficar averbado, como tu havia me dito, na certidão de que aquela pessoa alterou o seu nome de Gisele para Bruna. Isso, exatamente. Tá. Nós já tivemos vários casos no cartório com isso, pessoas que são conhecidas pelo nome artístico, né? Para viajar, para tudo. Então, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que ela é artista, faz quadros, obras de arte, e levou os quadros, e os quadros eram assinados com um nome artístico. E chegando no aeroporto internacional de desembarque, ela foi barrada, porque na identidade ela tinha um nome, e nos quadros o nome artístico. E até provar que aqueles quadros realmente eram dela, passou-se um tempo ali no saguão, né? Então, hoje ela já fez essa alteração de nome, né? Ela já usa o nome artístico agora, aquele nome registral não tem mais, tem só no registro, para as pessoas saberem que a fulana agora é Beltrana, né? Que sai na averbação, e ela passou a fazer os documentos com um novo nome. Então, o passaporte, agora quando ela viaja, ela já não tem mais esse transtorno, porque ela já desembarca com os quadros assinados pelo nome artístico e o passaporte com o nome que ela se identifica, né? Então, já ajudou bastante. Eu acredito que a gente vai ter mais alterações nesse sentido, assim, de pessoas que são reconhecidas com os nomes artísticos, e daqui a pouco tem esse problema na esfera registral ali, porque estão com nome de registro, né? Então, vai haver bastante. Que bom, né? Como essas questões são importantes, assim, pra gente regularizar. Exato. Porque é algo que já é do nosso cotidiano. Tu conhece alguma pessoa por aquele nome, tu nem imagina que aquilo é um nome artístico dela. Exatamente. Muitas vezes, né? Tu acha que aquilo e na documentação dela tá diferente. Exato. Vamos entrar assim no Maria da Graça, Xuxa Meneghel, né? Exato. Pra usar assim como exemplo, né? De que a gente sabe, porque eu me lembro da época de criança, da gente falar muito da questão do nome da Xuxa ser um nome tão extenso. Isso. Mas é algo que talvez se a gente pegasse hoje, né, não conseguiria visualizar. E para tu veres, assim, né, como o nome é a personalidade, né, da pessoa. Porque tu fala em Xuxa, tu não lembra do Maria da Graça. Não, exatamente. É a Xuxa. Então, é isso. E hoje também a gente vê, assim, as pessoas têm o nome, vamos supor, vamos pegar Maria de novo, mas ela não se vê como a Maria, ela se acha que é a Bianca, né? Não, mas eu sou a Bianca. Todo mundo me chama de Bianca desde pequena e eu não quero ser Maria, eu quero ser Bianca. Então, agora ela pode externar. E uma coisa importante também, que a gente está falando de nome, né? Aí agora é para as mamães que ficam em casa e os papais vão registrar seus filhinhos quando nascem, né? Que muitas vezes aparece, eu vou dar um exemplo da minha casa, né? Porque o meu irmão mais novo se chama Brian. E aí o meu pai foi registrá-lo. E Brian, minha mãe botou a grafia, tudo certinho. Só que chegou em casa, ela foi ler a certidão e estava Brian Luiz. Ou seja, ele colocou o nome dele junto. João Luiz, aí o Brian Luiz. E a minha mãe disse, não era para colocar o Luiz, né? E agora? Agora o Brian é Brian Luiz. Mas hoje, nós temos, com essa nova legislação, as mamães, após o registro, têm 15 dias ainda para irem ao cartório e alterar esse nome que não está de acordo com o que foi resolvido em casa, né?
Porque o nome, a gente conversa, não, com certeza. Se chamar, tal, daí chega, tem uma surpresa, então isso também pode ser feito diretamente lá, até os 15 dias após o registro, pode ir lá, não era esse nome, ele veio e colocou, acresceu, ou eu falei que era Miguel e ele colocou Ricardo, então... Pode ser alterado também. Muito bom isso é muito importante. Muito, porque eu tive o exemplo em casa, né? Com certeza. Vamos entrar no terceiro ponto que a gente havia conversado, que é a mudança de prenome e gênero. Vamos, que eu acho que isso é algo também que a gente avançou muito na legislação, né? Eu sei que é algo também que te empolga muito pra gente. Muito. A gente sabe que a alteração do nome e gênero para as pessoas transgêneros eram somente via judicial, né? E muito anterior também só quando houvesse a cirurgia, né? E hoje não é mais necessidade dessa cirurgia de alteração de sexo. Então, a pessoa que se sente que hoje ela registralmente se é feminino e se vê masculino, ela pode ir ao cartório, requerer também direto ao oficial do registro civil, e essa é até bem importante falar, porque não precisa ser obrigatoriamente o requerimento ao cartório que foi registrado. Pode se dirigir ao cartório mais próximo, e aí o registrador encaminhará através da CRC esse processo ao outro registrador para que se faça a averbação de alteração de nome e gênero, né? Então, está tudo muito facilitado. Facilitado eu não digo, mas pode ser, né? Para a sociedade que antes esperava, e a gente sabe que isso é da pessoa, é um direito pessoal, ela se sentir, é a dignidade da pessoa humana, né, Gisele? É ela verdade, ter o direito de ser quem ela quer ser, expressar o que ela quer expressar. Então, não precisa mais, eu vou ter que requerer um advogado, isso vai levar anos, vou ter que fazer uma cirurgia, não precisa se submeter à cirurgia. Claro que assim, quem tiver interesse, né, vá até o cartório, que tem uma listagem de documentos que é necessário para a gente juntar e fazer essa averbação, mas é feito sem problema algum, e eu te digo, ali no cartório a gente faz em 48 horas isso, é só o tempo de pegarmos a documentação, entrevistar e depois fazer a averbação e emitir a certidão. Então, a importância para a pessoa, porque tu carrega aquilo dentro de ti, que muitas vezes te gera transtornos. Muito. Né? Transtornos internos, íntimos, né? Que te traz um sofrimento que hoje a gente consegue, de uma forma, ser resolutivo, de uma forma mais simples. A gente acho que o extrajudicial, né? A gente tá avançando muito. A gente estava conversando sobre isso antes. A gente está evoluindo de acordo com a evolução da sociedade, né? A gente não está ficando parado no tempo, porque isso existe desde sempre e não podem ser à margem da sociedade. Eles têm que estar dentro da sociedade porque fazem parte dela, né? Então, é ir lá, se sentir quem você é, né? Mostrar a pessoa que você é, usar o nome que você acha que é adequado, que é o seu nome, que você se identifica, porque é a tua personalidade. Eu já me acostumei a ser Bruna, eu sou a Bruna, né? São essas coisas. Então, tu sempre tu vai ouvir, assim, vem alguém se apresentar, né? Repete o nome, oi, tudo bem, eu sou a Bruna. Mesmo que não seja eu, tu vais lembrar, eu tenho uma amiga, Bruna, né? A gente tu vai vincular o nome sempre à pessoa. Então, é muito nosso, é muito carregado. E essa na verdade, não é uma legislação, é um provimento, né, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o número 73 de 2018, que autorizou, então, a fazer essas alterações diretamente no registro civil. Porque, por que não poderia o registro civil não fazer, né? Se nós somos onde começa e onde termina a vida, e por que a gente não pode fazer essas alterações, tendo todo o cuidado, porque até uma vez eu conversei com uma promotora que ela dizia assim, Bruna, eu não sei por que vocês me mandam as habilitações de casamento, porque é vocês que conferem, vocês que juntam o processo, vocês que montam a habilitação.
né? É verdade. Hoje não precisa mais. Sim, também. Mas é verdade, né? Tem algo que não... Daí eu falei assim, olha, doutora, eu venho porque eu tenho que trazer, né? Eu tenho porque que ainda cumprir não... a lei. E aí, quando houve essas alterações, tudo foi melhorando para a sociedade, para nós, para o judiciário, porque desafoga um pouco, porque tu imaginas quantos processos ficaram parados muito tempos para alteração de nome e gênero. E hoje tu vais ali e em uma semana tem tudo resolvido na tua vida, sabe? É uma praticidade, a pessoa fica feliz. E assim, as pessoas vão dizer, quando veio esse provimento à tona, teve muito preconceito também, porque agora todo mundo vai querer trocar o nome, vai fazer porque o Brasil tem aquela coisa do nosso Brasil que querem dar um jeitinho, mas não é isso. Tem todo um cuidado onde o registrador vai verificar. Então, é tudo realmente em prol da pessoa, né? Daquela modificação. E às vezes você olha assim, por que eu vou fazer a entrevista? Porque eu tenho na minha frente realmente o João, eu não tenho a Maria que está no registro. Mas eu preciso fazer, são formalidades. Então, a gente faz e se registra. Muitas vezes, bom, tu sabe que eu trabalho, vou fazer 27 anos de cartório, né? Comecei desde a atendente agora até o Passou por todos, né? Por todos. E a gente realizando casamentos. Então, você vai pedir o nome das testemunhas. E eu várias vezes fiquei tão constrangida quanto a pessoa. Que eu perguntava, qual o seu nome? Né? Era uma moça. E dizia João. Então, eu sentia que ela ficava envergonhada. E eu também, por não saber como fazer de outro jeito. Porque na época, você não podia, não tinha nome social, não tinha agora essa alteração que pode ser feita. Então, isso acaba com esses constrangimentos. A pessoa vive quem ela quer ser, né? A gente tem que regularizar as situações, né? A sociedade, a gente vai quebrar o preconceito com a naturalização. E ela passa pela regularização. Exatamente. Né? A gente precisa disso. A gente precisa para as pessoas se sentirem... quando a gente fala de inclusão, é inclusão como um todo. É como um todo, exatamente. Então, essas relações, elas precisam estar regularizadas para a Maria, que se vê como João, ela ter o documento dela e conseguir se fortalecer dentro daquilo que ela acredita, do que ela sente. Exato. Isso é muito importante, isso é um avanço da sociedade, muito... E eu fico muito feliz de estar trabalhando dentro disso, sabe? Muito bom. E vendo a realização das pessoas, saindo felizes do cartório, que agora elas são o que elas sempre desejaram ser. E isso é muito importante, é o respeito. E volto de novo para aquele ponto da dignidade da pessoa humana, né? Que é um dos princípios da nossa Constituição e deve ser respeitado sempre. Muito importante. Então, isso a gente está falando quando a pessoa já tem 18 anos e ela pode ir diretamente ao cartório. Isso. Tu havias comentado que quando em uma alteração feita... Na desistência, aí tem que ser judicial. Né? Então, isso, nesse caso também. Quis ao fazer uma alteração de gênero, na minha desistência, eu tenho que aí judicializar. Isso mesmo. Então, essa questão do que as pessoas questionam, né, de qualquer pessoa vai querer fazer essa mudança, não é bem assim. Não é bem assim. Tem toda uma segurança jurídica por trás que foi pensado, né? Então, eu vou usar uma expressão, mas que eu acho que ela é mais... que seria assim, não é um oba-oba, sabe? Perfeito. Não é um oba-oba. Nós estamos dentro de um contexto onde tem uma segurança jurídica, onde há todo um cuidado e realmente é para aquela pessoa. E se ela vai querer trocar o nome, então não tem como tu fazer armadilhas ali, não tem como fazer jeitinhos, né? É porque realmente a pessoa, ela quer se tornar de um outro gênero, de ter um novo nome, e é isso que deve ser respeitado. Muitas vezes já constituiu uma família, sim, né, de outra forma, e os filhos querem ter esse reconhecimento, de o pai ou a mãe de outra forma, né? Exato. E isso que tu falaste é muito interessante também agora, porque daí a gente volta lá
para aquele ponto que a legislação também nos permite hoje fazer alteração do nome dos pais no registro do nascimento após dissolução da sociedade conjugal, ou até aquela pessoa que era casada, ficou viúva e quer voltar a usar o nome de solteira, ela pode fazer isso também, né? Então, tem outros... então, a gente consegue fazer outras alterações no registro também, né? Nos filhos, a mãe casou, na época era casada. Teve o filho, tinha acrescentado o sobrenome do pai. E aí separou, divorciou depois. E na certidão de nascimento do filho consta lá o nome dela com o sobrenome de casamento. Isso, e ela não quer mais. Perfeito. Ela voltou a usar o nome de solteira, o filho já reconhece. Minha mãe agora usa esse nome. Então, é só ir lá também e requerer essa alteração. Outra coisa importante também, às vezes casam, me arrependi de ter colocado o nome dele ou o nome dela. Também, enquanto casado, pode ir lá e alterar o seu nome. Que isso era tudo judicial, Tudo Bruna. judicial. E gerava uma demanda no Poder Judiciário, a pessoa sempre pensava, não, nossa, eu alterar o nome agora, eu vou ter que ter custo com advogado, vou ter que esperar não sei quantos anos, porque não eram questões de meses, né? E vai movimentar todo o aparelho do Poder Judiciário para algo que a gente pode resolver. Então, mais um avanço que a gente teve, porque é uma relação muito pessoal. Chega no registro. Quanto tempo, mais ou menos, leva para ter essas alterações? Por exemplo, retirada do sobrenome... A maioria em 48 horas, né? Tá. Porque só o tempo da gente poder... Claro, a gente tem pela lei 5 dias, né? Tá. 5 dias para prestar todo o serviço. Mas tem levado 48 horas, porque é o tempo de tu fazer todas as que vão entrando, porque a gente tem uma demanda boa, né? E para não dizer assim, não, no outro dia... Quem dera se eu pudesse dizer, olha, tá pronto no outro dia. Mas então a gente sempre dá umas 48 horas, assim, para... Tá. Os custos dos emolumentos, as pessoas têm acesso ao site do tribunal, onde que ela pode achar, ou liga direto para o cartório? Pode ligar para o cartório, depois eu vou deixar o WhatsApp do cartório também, que a gente tem, daí só mandar que as meninas respondem na hora, nós estamos sempre lá. Tem também os valores afixados, né? E tem no site do Tribunal de Justiça a tabela de emolumentos. Tá. Então, lá você vai entrar, tem as tabelas de emolumentos de todos os tipos de cartório, porque nós temos tabelionatos, registros civis de pessoas naturais, pessoas jurídicas, o nosso é pessoa natural. Então, hoje a gente está falando de registro civil de pessoas naturais. E aí é só entrar ou liga para o cartório, manda WhatsApp, e-mail, né? Sim, ali vocês estão sempre respondendo. A gente tem a sorte aqui no Rio Grande do Sul de ter, né, esses atendimentos. Como a gente está falando para todo o Brasil, você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares do nosso Brasil, procure então o site do Tribunal de Justiça do seu estado, né, ou o cartório de registro civil lá, onde você tem, né, o seu registro para buscar essas informações. A legislação que a gente está falando, ela atende a todos, né? Exato. Ainda uma certa resistência de alguns cartórios, Bruna, que não estão nesse cumprimento, né? Existe ainda assim uma... há uma liberdade do registrador de optar por fazer ou não fazer. Não, a gente tem que cumprir o que a lei determina, né? Então, temos que cumprir. Se a lei nos diz, podemos fazer as alterações, nós vamos fazer alterações. Agora, aquilo que não está ali, que não é nos permitido, aí nós não podemos fazer, porque daí é a legislação que vai para o judiciário, né? Mas eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ter mais coisas se judicializando, indo para o extrajudicial, que vai ajudar muito a população, vai desafogar o judiciário, né? Que bom. Mas temos que fazer, temos que cumprir. Está ali, é uma nova legislação, o registrador civil de pessoas naturais tem que cumprir, né? Então, você pode buscar qualquer registro civil aí do seu município. Exato. Vamos para um outro tema que é algo também que muitas vezes, assim, as pessoas perguntam dessas relações, assim, socioafetivas. Que temos muitas, né? Que temos muitas e que a gente sempre pensou que tinham que ser discutidas judicialmente, né? Alguns casos tem que ser, né? Quando... a pessoa já não está mais aqui para poder se manifestar, mas a gente tem também esse avanço agora do reconhecimento socioafetivo. Eu queria que tu explicasse um pouco para
para o pessoal que está nos assistindo para compreender sobre isso? O reconhecimento socioafetivo, ele vem né, para ajudar aquelas famílias que, por exemplo, a mãe estava grávida, foi mãe solo e depois encontrou um companheiro, formaram uma família e aquele companheiro cuidou daquele filho desde sempre, com cuidados de pai, e ele tem um amor paternal. O filho se reconhece como filho, então ele é o pai, então não precisa de uma adoção, ele pode fazer o reconhecimento socioafetivo, né, direto no cartório também. Só que esse reconhecimento ele é a partir dos 12 anos de idade, né, direto no cartório. Aí a partir dos 12 anos de idade, a gente vai ouvir a criança também, e a mãe estando de acordo, o pai também, o pai registral tem que estar de acordo também, né, e se a verba ali, se acrescenta mais um pai ou uma mãe ao registro e ele terá todos os direitos iguais, né? E eu digo isso também no sucessório depois, mas o mais importante é que ele vai ter aquela presença paternal, aquela presença que ele buscava e que daqui a pouco não foi encontrada, por diversos motivos, né? Que a gente sabe que as famílias, lidar com as pessoas, cada um tem o seu jeitinho, cada um constrói a família da forma que quer, então isso também é muito importante, né? A nossa Constituição trouxe essa pluralidade, né? E a gente está vendo que a gente está avançando, estamos avançando mais para que tenha esse plural, essas famílias plurais que estão surgindo, precisam das seguranças jurídicas também, então tudo está evoluindo, tudo está evoluindo, né? A Constituição da família ela é baseada no afeto e no amor, né? A importância disso para definir as questões jurídicas, exatamente. Né? Eu acho que eu tinha aqui Tinha um ponto que tu tinha colocado que é a questão dos ascendentes, né? Porque a gente fica muito na dúvida. A gente tem muitas relações de avós. Isso, né? Que nós estávamos falando dos filhos de criação, né? E que eu não gostava de usar esse termo de filhos de criação, porque me lembrava aqueles filmes antigos ou novelas antigas que o filho era doado, era dado para uma outra família, mas na verdade ele era mais como empregado daquela família do que filho. Então, daí a gente trouxe os casos das avós, né? Só que ascendentes e irmãos não podem reconhecer socioafetivamente, né? Então, a avó não pode reconhecer o neto, porque já tem essa ligação de consanguinidade e isso não é previsto na legislação, então não pode. Não também para ficar claro, pessoal, não é adoção, né? Isso não é adoção, é um reconhecimento socioafetivo, tu acrescenta, né? Tu acrescenta mais uma mãe ou mais um pai. Tu não retira o poder familiar de ninguém, dos teus pais de origem. Tu não exclui o pai, tu acrescentas mais um. Ótimo. Né? Ou não exclui a mãe, acrescenta mais uma mãe. E isso é legal, né? Muito maravilhoso. Isso é muito bom. Eu até tinha anotado aqui, mas eu acho que eu me perdi, que eu gosto muito de uma frase que, na verdade, a família, né? Ela não precisa de sangue para se formar, e sim de afeto, né? Sim de amor. Então, porque a gente tem, e nós vimos muitos casos, quem trabalha nessa área, que às vezes o teu sangue, ele não se importa. O pai, a gente vê muitos pais que abandonam os filhos, né? Muitos pais que não querem pagar a pensão porque acham que vão pagar para a mãe. Não vou entrar nessa discussão, né? Mas a gente sabe, porque ainda há um machismo muito grande ali, mas que a família, ela é reconhecida pelo afeto, pelo amor. Então, a gente vê, nossa, que família feliz, né? Que família bonita. E daqui a pouco, aquela família, o pai, ele é socioafetivo, ele não é o pai biológico. Né? Então tem todo e a família do pai socioafetivo também já pegou aquela criança como neto, como se fosse dela. Já tem uma relação tão forte de amor ali. Exato, então não precisa de laços de sangue, né? O afeto e o amor superam qualquer coisa. E é importante regularizar, né, a questão dos direitos. Dos direitos. Dos direitos que
que é o reflexo desse afeto e desse amor. A gente precisa dar segurança jurídica para essa pessoa. Exatamente. A gente tá falando, né, dessas questões e tem várias situações assim que tem dentro do registro civil de pessoas naturais. Eu acho super importante quando tu coloca isso, porque uma coisa é o registro civil de pessoas jurídicas, que é junto ao tabelionato, e a gente falando do registro civil aqui em Canoas, no caso, né, que é de pessoas naturais. Que são questões assim que a gente precisa modificar. Às vezes um nome que tem uma letra, uma data, um local de nascimento, e que hoje também a lei permite que a gente possa fazer essas mudanças, Bruna. Permite, são os nossos chamados erros evidentes, né? Tá. Que o registrador, a pessoa nasceu em 1979 e saiu em 1978, vamos supor, né? Pegar a data do ano. Então, tem como o registrador fazer isso se ela leva lá o documento do hospital, que tem a data de nascimento, e isso, né, a gente fala, 78, nossa, não, gente, eu sou do final da década de 70, então não é tão antigo, né, os hospitais têm essa documentação, então é só ir lá, junta o documento e requer direto ao registrador, então, também facilitou bastante, porque isso também era feito só judicialmente, né, então, a gente já consegue fazer essas retificações, a gente já consegue retificar a letra. Muitas retificações também que nós fazemos são aquelas de sobrenomes estrangeiros para cidadania, principalmente italiano, grafias de sobrenomes europeus, né? Aí tu junta a certidão mais antiga da pessoa que veio, e isso também hoje está muito fácil tu conseguires essas documentações, e a gente faz ali e já retifica o assento, e isso pode ser tanto, as grafias podem ser tanto no registro de óbito, no registro de casamento, no de nascimento, então há uma abrangência maior para essas retificações. É só juntar a documentação necessária, não há necessidade do processo judicial, e a gente faz dentro do cartório mesmo. Que maravilha. Todas essas questões que tu coloca aqui, a possibilidade passa, pessoal, por uma análise, né, de evidências documental da registradora, da equipe toda do cartório, né, com a fé pública que tem a registradora civil. Então, a Bruna aqui, ela faz toda uma análise. O cartório é realmente muito eficiente, né? Então, o pessoal, eu sempre digo a ela, a Bruna, ela já está mais de 20 anos na área, mas ela está sempre estudando, sempre se preparando. Impressionante, assim, a tua dedicação. A gente tem muita sorte aqui em Canoas de te ter como registradora, porque isso dá muita segurança jurídica, sabe? De tu ir no local e da pessoa realmente te dizer o que tu pode fazer, de algo que tu gostaria muito, e que tu recebe um caminho lá. Então, sempre que eu fui até o cartório, eu recebi um caminho de uma solução. Obrigada. Ficamos felizes. Outra coisa é a questão dos prazos de casamento, né? Que a gente teve, antes a gente chegava, não, você tem que deixar não sei quanto tempo, 30 dias, para esperar. E as pessoas, eu achei que era fácil. Às vezes até a pessoa que vem, a família toda daqui, vão realizar o casamento aqui na cidade e eles vão ter que ir trabalhar fora, morar fora. Eu lembro muito agora trazer umas passagens, né? Eu lembro muito do teu pai representando os noivos que não poderiam estar no dia do casamento, porque eram estrangeiros, né? Então, ele sempre sempre representava. E hoje, provavelmente, não seria mais necessário, a não ser que o noivo realmente não se encontre aqui, porque após 5 dias você entra com a habilitação de casamento, e os editais hoje, eles são publicados, né, no E-Proclamas. Então, eles ficam 5 dias no E-Proclamas e no 6º dia você já pode casar. Então, quem quiser casar, numa semana, na outra já pode. Viu? Agora já mudou, já tá bem mais rápido. Já tá bem mais rápido. Outras coisas também são os prazos do divórcio, né? Que a gente não tem mais prazo. Você casou hoje, pode divorciar amanhã. Viu? Isso é importante também. A pessoa desistiu, casou e me disse, olha, um dia de casamento
casamento. Eu não quero mais. Já deu, já foi suficiente para ver que eu não quero viver a minha vida com essa pessoa. Exatamente. Então não tem problema, pode divorciar, está livre para casar novamente, né? A gente sempre diz, porque sempre é bom e sabendo essas coisas para fazer tudo certinho, tudo direitinho. Então, os prazos hoje estão mais flexíveis, mas também tem toda aquela questão de nós identificarmos se pode ou não o casamento, porque a gente pede certidões atualizadas, né? Que nem eu te falei que não tem o prazo, mas a pessoa casa ali no cartório hoje, vamos supor, e eu já estou informando o cartório de nascimento dela que ela casou. Então, se ela for tirar a certidão de nascimento amanhã ou depois, né, já vai estar anotado que ela está casada, então ela não vai poder mais dizer que é solteira, né? Entendi. Sabe? Então, tem toda uma agilidade hoje no registro civil de pessoas naturais, né? Uma confiabilidade nas informações que a gente passa, e essas anotações também são importantes para fazerem os outros atos futuros da vida civil. Ai, Bruna, olha, se deixar a gente passa aqui horas conversando, tem muito assunto. Acho que a gente tem que marcar um outro episódio para falar a legislação, né? O Conselho Nacional de Justiça também. Sim. As normativas, elas vão evoluindo, ainda bem, né? Porque eu acho que o extrajudicial, ele vem para a gente regularizar a vida das pessoas, e quando a gente regulariza, a gente naturaliza algumas situações e torna a evolução da sociedade. Exatamente. Né? Então, só te agradecer pela essa nossa conversa e te agradecer também pela registradora que tu és. Assim, tu traz para nós assim a explicação de uma forma simples, né? Que é o que a gente tem que entender, né? Exato. Eu sou da área jurídica, então quando tu fala o juridiquês, como tu diz, eu te compreendo. Mas quem está nos assistindo, que não é da área jurídica, é importante essa linguagem que tu traz, né? Que tu sempre transforma. Eu vejo assim que tu para tu transformar de uma linguagem mais acessível para as pessoas, porque com conhecimento as pessoas podem fazer essas mudanças que elas precisam, que elas querem. Exatamente. E esse é o nosso trabalho, né? Transformar a vida da sociedade, trazer o que é melhor para eles e para eles também se sentirem melhor e se mostrarem como eles são para a sociedade, para nós aprendermos a respeitar a sociedade como um todo, sejam as pessoas que alteraram o nome por serem transgênero ou por aquela que não gostou do nome quando o pai registrou, né? É o respeito. Eu acho que isso é a base de tudo e nós estamos aqui para isso, né? Para dar esse apoio para a sociedade, seguir em frente com essas evoluções que eu acho que virão, acredito que virão mais. E quanto à linguagem, tem que ser acessível, né? Porque nós trabalhando assim diretamente com o público no balcão de cartório, eu não atendo só advogados, eu atendo todos. Então, a gente precisa ter uma linguagem para a sociedade. Muito obrigada. Foi um prazer a nossa conversa. Tenho certeza que se tu tiver disponibilidade, um novo episódio vai ser essencial. Tá? Para você aí que ficou com a gente, nos assistindo lá no YouTube, então você tem acesso, né, ao nosso episódio de hoje. E vamos colocar os dados, a gente coloca aqui abaixo no YouTube, os dados do WhatsApp do Registro Civil do Cartório aqui em Canoas, né? Lembrando que você procura lá o da sua cidade. Certo. Obrigada. Obrigada.